Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao estudo de matemática, abordando sobre os números inteiros. Sou a professora Leone e vamos dar continuidade a esse estudo. O que são esses números inteiros? Os números inteiros são números positivos e negativos. Esses números formam um conjunto de números inteiros indicados pela letra Z, né, que a gente conhece como Z. É uma letra alemã que significa números. Esses números inteiros, a gente pode ver eles em todas as coisas do nosso cotidiano. No nosso dia a dia, a gente está vendo números inteiros. Desde contar as coisas e tal, ele está presente. Como vocês podem perceber aqui nessa imagem, os números inteiros estão em medir uma temperatura do nosso corpo, medir uma temperatura do clima onde a gente está presente, como vocês podem ver, aqui 50 graus Celsius. É um ambiente bastante quente, uma sensação térmica de abraçar o sol, como representa esse meme. E também temos o termômetro, que verifica como é que está a nossa temperatura do nosso corpo. Em tudo isso, os números inteiros, eles estão representados. Por exemplo, 50 graus Celsius é uma temperatura elevadíssima que está acima do zero. Se a gente traçar uma linha imaginária do zero, uma linha imaginária que possui um número zero, um número neutro, que tem números elevados, números positivos, números baixos, números negativos. Vamos perceber que esse 50 vai estar representado na parte positiva, na parte elevada nessa reta numérica. Normalmente a gente costuma ver, né, hoje em dia, esse termômetro para verificar a nossa temperatura corporal em supermercados, em lojas, devido à pandemia. Para vocês perceber que os números inteiros estão presentes também no nosso dia a dia constantemente. Em uma temperatura, conforme a variação de temperatura conforme a altitude, questão de profundidade em um mar, em um rio. Para verificar isso, utiliza números inteiros. Para ver questão de prédios e andares, tem vários andares, enquanto está subindo, são números elevados, números positivos, quando está descendo para os subsolos, números negativos, e assim por diante. São exemplos do nosso dia a dia, onde está representados os números inteiros. Aqui vocês podem perceber, nesse exemplo, né, está traçada aqui uma reta. Temos o Z igual, uma letra alemã que significa números. É importante lembrar disso. Abrir o colchete, percebemos que tem números negativos. No meio temos o zero, o neutro, né, que chamamos de zero. E logo depois tem números positivos, representado aqui em 1, 2, 3. Podemos colocar o sinal de mais ou não, vai continuar positivo. Porém, os números negativos sempre vêm acompanhado com o sinal de menos, para representar isso, esse sinal de negatividade. Mais um exemplo para confirmar que está sempre presente no nosso dia a dia números inteiros, temos aqui esse meme. Eu e meu amigo pensando o que podemos fazer com R$ 2. R$ 2 o número inteiro. Patrick fala, pensa, aliás, eu quero 6 chocolates. Mas Bob Esponja já pensa, eu quero um picolé. São ideias diferentes e percebe-se que os dois falou, um quer 6 chocolates, o outro quer um picolé. São ideias diferentes, mas eles têm apenas R$ 2. E são números inteiros, que, de acordo com como eles estão pensando ali, eles estão lembrando de números inteiros. Está bastante presente no nosso dia a dia. Mas, como só temos R$ 2, eles correram para ver quem é que conseguia primeiro chegar para comprar o que desejava com esses R$ 2, um número inteiro.
E aqui nós percebemos também outro exemplo da presença de números inteiros em desempenhos de alguns clubes de futebol. Eles utilizam também essas tabelas, esses números inteiros para representar isso, como vocês podem observar. Campeonato Brasileiro de Futebol de 2018. Vamos pegar o nosso livro na página 32 e vamos dar uma lida. E vamos verificar essa tabela e logo mais vamos fazer uma questão juntos para a gente ver como é que ocorre essa situação. Aqui nós temos na página 32. Veja a tabela seguinte, o desempenho de alguns clubes após a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, Série A, Brasileirão 2018. Campeonato Brasileiro de Futebol, nós temos esquematizado uma tabela. Vamos passar mais adiante, a gente volta para verificar essa tabela. Chama-se saldo de gols a diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos por cada equipe em um torneio de futebol. Quando o número de gols marcados é maior que o de gols sofridos, dizemos que a equipe apresenta um saldo de gols positivo. Se o número de gols marcados for menor que o número de gols positivos sofridos, dizemos que a equipe apresenta um saldo de gols negativos. De acordo com as informações do texto e da tabela, responda a questão no caderno. Item A. Quais clubes apresentam um saldo de gols positivos? Vamos verificar na tabela. Vocês observam que aqui nessa tabela tem dizendo os gols marcados, os gols sofridos e o saldo de gols. No primeiro momento, você percebe que aqui o Internacional ele é positivo, mais 18. Ele marcou 31, sofreu 13, então ele tem um saldo de 18 gols, ok? E aqui podemos perceber que o Fluminense é negativo, então não é ele. Corinthians, positivo. Ele marcou 25 gols e sofreu 21. Então tem um saldo positivo de mais 4. Percebendo aqui, passando adiante, nós vamos ter como resposta do item A o Internacional e o Corinthians, que foram os únicos que tiveram respostas positivas, saldos de gols positivos. No item B, e quais apresentaram um saldo de gols negativos. Já que a gente viu que os únicos que apresentaram saldo positivo foram Internacional e Corinthians, os demais, com certeza, Fluminense, América, Bahia e Ceará são os que vão apresentar números negativos. Passando adiante, como foram representados os saldos positivos e os saldos negativos dos gols? A gente percebe que foi pelo sinal positivo, que é o mais, e o sinal negativo, que é representado pelo menos. Ok? Vamos passar adiante, e aqui nós podemos perceber as respostas das atividades, das questões que a gente acabou de fazer junto. E agora eu gostaria que vocês praticassem, resolvessem questões no caderno, né? Aquela que a gente resolveu anteriormente aqui, é importante que vocês também escrevam para lembrar esse exercício de fixação, de raciocínio. E agora eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 32, se não tiver aberto ainda. Lesse a página 32, 33, 34 e fizesse as questões da página 35. Questão 1, 2, 3, 4 e 5. Resolvesse todas, copiasse as questões e resolvesse, tirasse foto e enviasse na plataforma
para que eu possa verificar como é que está o desempenho de vocês, tá certo? Não esqueçam, leiam as orientações que estão descritas na plataforma e qualquer dúvida, me procure no WhatsApp, tá certo? Bom estudo!